Capítulo 17. O acerto de contas vem. Hoje gostaria de compartilhar a respeito de um assunto que é pouco falado em nosso meio. Na verdade, muitos acreditam que por causa da graça do Senhor, ele nem mesmo deveria ser mencionado. Gostaria de falar sobre o acerto de contas do Senhor. Ora, nós conhecemos aquele que disse: "A mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo." Hebreus capítulo 10, versículo 30. A palavra de Deus é muito clara quando diz que o Senhor é o vingador, aquele que retribui. O Senhor é gracioso, mas ele nunca é neutro. Deus sempre se posiciona e ao seu tempo faz justiça. Há uma advertência muito séria do apóstolo Paulo para aqueles que defraudam seu irmão na questão sexual, por exemplo. Ele diz que Deus é o vingador. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, com os desejos que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vós avisamos, testificamos claramente, é o vingador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Quem disse isso foi o apóstolo da graça. Ele não está dizendo que aquele que cai no pecado sofrerá a ira de Deus. Ele diz apenas que Deus nunca é neutro. Se dois filhos chegam diante dele com uma contenda, ele julgará a causa. Deus jamais fica neutro. E se alguém defraudar seu irmão na questão sexual, sofrerá a disciplina do pai. Se alguém possuir a mulher do irmão ou se aproveitar de uma irmã com palavras e lisonjas, com o fim de seduzi-la e enganá-la, o Senhor será o vingador. Nunca trate o pecado de forma displicente, muito menos o pecado sexual, pois quem comete pecado sexual peca contra o próprio corpo. Rejeite o espírito de vingança. O pecado sexual, no entanto, é apenas uma de muitas situações. Todos nós precisamos lidar com situações injustas e com pessoas que nos fazem mal. Inevitavelmente, todos enfrentamos a inveja, a amargura dos outros. Haverá aquele que falará mal de nós. Seremos traídos nos negócios e promessas que nos foram feitas serão quebradas. Outro dia, um irmão me contou que um colega espalhou mentiras e calúnia a respeito dele no trabalho. Por causa disso, ele perdeu uma promoção. É muito ruim quando alguém nos coloca em desvantagem e nos prejudica. Ele disse que estava dando o seu melhor no trabalho, mas no fim, em vez de ser promovido, quase foi demitido. Em momentos assim, você precisa saber que o Senhor é o vingador. Ele é justo e vai lhe dar a compensação de toda a perca que você teve. O Senhor diz em Hebreus capítulo 10, versículo 30, que vai chegar o dia do acerto de contas. O Senhor vê exatamente o que você está passando. Um homem que abandonou uma mulher e a deixou você criar os filhos sozinha, por exemplo, o Senhor viu quando ele, por tantas vezes, a traiu até que o seu casamento desmoronou. É claro que o Senhor sabe como pessoas tentaram manipular e tirar vantagem de você. Pessoas foram desonestas e pegaram o que deveria ser seu. Não se preocupe. A palavra do Senhor para você é esta: eu vou lhe restituir. Vou compensar toda a sua perda. Todavia, lembre-se de algo muito importante. Você não precisa se vingar e nem se encher do espírito de justiça própria. O Deus Altíssimo é que vai acertar a sua conta. Quando você tentar se vingar dos outros e se encher de sentimento de autopiedade, você sai da posição do favor de Deus. Permaneça na posição do favor. Entregue tudo nas mãos daquele que julga retamente. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12, do versículo 19 ao 21. Não são os outros que definem sua atitude e comportamento. Não vencemos o mal com o mal ainda pior, mas com o bem. Pode ser que as pessoas tenham prejudicado sua reputação, tenham falado calúnias e mentiras a seu respeito, e parece que você ficou no prejuízo. Mas não desanime, continue confiando no cuidado de Deus. Sua hora está chegando. Deus não vai deixar sua conta deficitária. Ele não vai deixar você ficar caído, maltratado e no prejuízo.
O dia do acerto de contas está chegando. O Senhor é um Deus justo. Você não precisa se vingar de ninguém. Ele fará isso por você. É possível que você não tenha tido uma boa infância. Talvez tenha sofrido abusos, maltratos, rejeições e abandono, mas está chegando a hora em que Deus virá para acertar as contas. Ele vai trazer honra sobre a sua vida e você será promovido a uma posição muito mais elevada. A folha de pagamento do céu. A palavra de Deus diz que Jacó se apaixonou por uma jovem chamada Raquel, que era filho do seu tio Labão. Labão prometeu que se Jacó trabalhasse para ele por 7 anos, poderia ter Raquel como sua esposa. Então, durante 7 anos, Jacó trabalhou e deu o seu melhor. E por causa de Jacó, Labão prosperou muito e seus rebanhos se multiplicaram. Gênesis capítulo 30, versículo 27. Depois de 7 anos, finalmente Jacó iria se casar com Raquel. Naqueles dias, as mulheres usavam um véu muito grosso no dia do casamento. Após a grande celebração com festa e dança, Jacó foi para sua tenda com sua esposa. Na manhã seguinte, quando ele acordou, inclinou-se para beijar sua noiva, mas teve uma grande surpresa. Não era Raquel que estava ali, era sua irmã Lia. Jacó quase desmaiou. Ele correu até Labão e disse: "O que você está tentando me enganar? Eu não concordei em me casar com Lia. O trato era eu me casar com Raquel." Labão disse: "Eu sei. Jacó, temos uma tradição aqui. Primeiro precisamos casar a filha mais velha. Trabalhe para mim outros 7 anos e você poderá ter Raquel." Labão era desonesto e manipulador. Jacó fez a coisa certa e cumpriu a sua parte do acordo, mas Labão o enganou. Jacó, porém, estava tão apaixonado por Raquel que ele concordou em trabalhar outros 7 anos. Por fim, ele acabou se casando com Raquel. Depois dos 7 anos, Jacó disse a Labão que queria voltar para a sua terra, mas Labão não queria que ele fosse e disse: "Jacó, o Senhor me abençoou por amor a você." Ele reconheceu que foi o favor de Deus na sua vida que o fez ser tão próspero. Contudo, Labão não tinha a intenção de abençoar Jacó e lhe dar coisa alguma. Jacó queria ter prosperidade, então lhe fez uma proposta: "Vou trabalhar para você e, como pagamento, deixe-me ficar com todas as novas cabras salpicadas e malhadas que nascerem e todas as ovelhas negras. Você fica com todos os animais de cor lisa. Assim, quando eu sair, não haverá nenhuma dúvida de que o que eu levo me pertence." Labão concordou, mas ele era tão mesquinho que mandou seus trabalhadores saírem furtivamente durante a noite, pegassem todos os animais machos com listras e manchas e passassem para seus filhos. Entretanto, o dia do ajuste de contas havia chegado para Jacó. Quando os animais de cores lisas se acasalavam, eles produziam uma prole salpicada e malhada. Isso não fazia sentido, mas continuou e continuou, até que os rebanhos de Jacó ficaram maiores do que os de Labão. Labão não conseguia entender. Então ele disse a Jacó: "Eu mudei de ideia. De agora em diante, eu fico com os animais malhados e salpicados e você fica com os lisos." Você sabe o que aconteceu? Todos os animais que nasciam agora eram lisos. Deus sabe como acertar suas contas. Ele sabe como restituir o que deveria ter sido seu. Os enganadores não podem resistir a Deus. Os manipuladores não vão tirar o melhor de você. Não fique ansioso. Você está na folha de pagamento do céu. Deus sabe o que é devido a você. Ele sabe como compensá-lo por todas as perdas que os outros lhe causaram. Ele o favorecerá, apesar das pessoas tentarem mantê-lo fora da bênção. Não perca o sono por causa daquele contrato feito para prejudicá-lo. Quando Deus vier para restituí-lo e acertar as contas, a bênção virá de uma forma surpreendente, como foi com Jacó. Acima de tudo, não permita que o ressentimento entre no seu coração. Se você ler atentamente a história, verá que Deus não fez cair fogo do céu sobre Labão. Não veio uma praga sobre os rebanhos dele. Na verdade, Labão continuou sendo o mesmo Labão que costumava ser. A justiça de Deus não é trazer juízo sobre os outros, mas trazer compensação e restituição a você. Deus é um pai justo. Ele viu que a conta de Jacó estava negativa. Jacó estava fazendo a coisa certa, mas não estava sendo tratado com justiça. Ele trabalhava duro, mas não recebia o que havia sido combinado. Deus não é indiferente a isso. Em Gênesis capítulo 31, versículo 12, o Senhor diz a Jacó: "Eu vejo tudo o que Labão está te fazendo." Creia nisso.
Deus está velando por você e na hora certa Ele vai ajustar as contas. Permaneça no caminho certo, continue fazendo o seu melhor, porque está chegando a hora em que você verá as bênçãos que não conseguirá explicar, promoções que não poderia merecer. Deus vai compensá-lo pela forma como você foi tratado, vai restituir tudo aquilo que deveria ter sido seu e lhe foi tirado. Em Gênesis capítulo 31, versículo 41, lemos que Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó. Pense em como foi isso injusto. Jacó foi um homem que tornou Labão incrivelmente rico. Se não fosse por Jacó, ele nunca teria prosperado, mas, em vez de abençoar Jacó e promovê-lo, ele continuou rebaixando-o, diminuindo seu salário. No verso seguinte, Gênesis capítulo 31, versículo 42, Jacó declara que, se não fosse pela graça de Deus, Labão teria mandado embora sem nenhum centavo. Deus viu toda aquela injustiça e viu também como Jacó continuou passando no teste, escolhendo o caminho certo. No fim, Jacó terminou com mais rebanhos do que Labão. A bênção em sua vida fez com que ele prosperasse repentinamente. O que foi isso? A hora da vingança. Em Gênesis capítulo 31, versículo 1, vemos que aquilo que era de Labão estava passando para Jacó. Esse é o dia do acerto. Não desanime com o que parece que você está perdendo ou porque alguém enganou. Quando chegar a hora do acerto, você experimentará uma bênção repentina, um crescimento incomum, um favor extraordinário vindo sobre você. Deus sabe tudo o que você perdeu e Ele está apenas acumulando a bênção. Quando Ele a liberar, Ele vai catapultá-lo para a frente. Entretanto, preste atenção nessa chave espiritual. Não espere que as pessoas o compensem. Olhe para Deus. Não gaste sua energia com aquela pessoa que o machucou, o amigo que lhe fez mal, a empresa que não pagou os seus direitos. Você precisa passar no teste do espírito de vingança e da justiça própria. Não tente se vingar de pessoas, isso vai apenas atrasar a bênção de Deus sobre você. Essa batalha não é sua. Deixe Deus cuidar disso. O Senhor não disse que as pessoas vão pagar, mas prometeu que Ele mesmo vai nos pagar de volta, vai nos restituir e compensar. Por isso, tire os olhos de quem o machucou, pare de perder o sono com o que fizeram e comece a agradecer a Deus, porque Ele está vindo para acertar suas contas. Ele vai restituir exatamente o que lhe é devido. Se você tem sido enganado e explorado como Jacó, continue fazendo a coisa certa. Mantenha uma atitude correta e um coração manso diante de Deus. Então, quando o Senhor estender a mão, você não apenas será reconhecido, mas também será promovido, honrado e abençoado em um novo nível. Se você não crê que Deus acertará suas contas, ficará frustrado e tentará se vingar, enchendo-se de ressentimento e autopiedade. Deixe Deus fazer a restituição. Ele vê exatamente o que está acontecendo. E é por isso que ele disse a Jacó: eu vi tudo o que Labão te fez. Essa pequena afirmação poderia ter sido deixada de fora da Escritura, mas Deus a registrou para que soubéssemos que Ele vê quando as pessoas estão se aproveitando de nós. Se você permanecer na fé e continuar honrando, chegará o tempo em que Ele não apenas o vindicará, mas o honrará na presença daqueles que tentaram lhe resistir. O Salmo 23:5 diz que o Senhor nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Isso significa que quando alguém o trata como um inimigo, Deus coloca uma mesa para você. Então, em vez de ficar revoltado, apenas sente-se e descanse. Fique em paz e deixe o Senhor lidar com a situação. Creio que o Senhor é justo e vai lhe devolver tudo o que lhe tomaram. Não tente vencer o mal com outro mal. Não caia no nível dele sendo também desonesto e manipulando as coisas. Permaneça no caminho certo e deixe Deus vindicar você. O dia da restituição. O dia do acerto está mais perto do que você pensa. Não se canse de fazer a coisa certa, de fazer o bem, porque no tempo certo virá a recompensa. A situação injusta, a deslealdade, as mentiras e calúnias não passaram despercebidas. Deus viu a sua inocência e agora está prestes a acertar as contas. A palavra de Deus diz que os israelitas viveram 430 anos no Egito. Parece que por mais de 200 anos eles viveram como escravos. Foram maltratados, obrigados a trabalhar longas horas sem pausas, com metas impossíveis de se cumprir. Parecia que esse era o destino deles. Depois de tantos anos, tenho certeza de que muitos se conformaram e presumiram que Deus havia se esquecido deles.
geração após geração de sofrimento, luta e carência. A verdade, porém, é que Deus não vai permitir que as pessoas o maltratem indefinidamente e se aproveitem de você. Ele disse em Êxodo capítulo 3, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exactores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Creio que Deus mantém um registro de tudo o que lhe é devido. Tudo o que deveria ser seu lhe foi negado. Por isso o povo não deixou o Egito de mãos vazias, mas Deus fez com que tivesse o favor de seus opressores, os quais lhe deram seu ouro, suas joias e suas roupas. Pense em como foi isso espantoso. As pessoas que os oprimiam todos aqueles anos agora estavam dando-lhe seus objetos de valor. O que foi isso? Deus estava restituindo os anos da escravidão e opressão. A Escritura diz que Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e em suas tribos não havia um só inválido. Salmos capítulo 105, versículo 37. Por anos eles foram sobrecarregados de fardo, pressão e desânimo. Mas quando Deus acertou suas contas, eles foram carregados de presentes, alegria e bênção. Você pode ter passado por situações injustas e parece que a solidão e a depressão são o seu destino, mas isso não é verdade. Deus não vai deixá-lo no prejuízo. É verdade que há tempos de provações em que somos testados, mas não é assim que sua história termina. O dia do pagamento está chegando. Você será suprido de abundância, será cheio de força, saúde e vitalidade. Tudo o que lhe foi roubado, Deus vai restaurar. A alegria, a paz, a saúde, as finanças e os sonhos. Ele vai lhe restituir a infância que você nunca teve. Ele vai pagar por aquela pessoa que o acusou falsamente e o caluniou publicamente. Ele vai vindicar os anos que você perdeu em um relacionamento abusivo e por aquela traição conjugal que pareceu pôr um fim em sua vida. Tem sabor de mel. Agora, em vez de se concentrar em quem errou com você, coloque seus olhos no Senhor. Creia que Ele vai recompensar por sua inocência. Coisas foram feitas para o seu mal, mas Deus vai converter tudo para o seu bem. Não tenha uma mentalidade de vítima e nem uma mentalidade de vingança. Em lugar da vergonha, o Senhor lhe dará dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías capítulo 61, versículo 7. Outras pessoas não podem impedir o cumprimento do propósito de Deus para você, a menos que você permita. Se você ficar amargo, cheio de rancor, raiva, perderá a dupla honra. Não me canso de meditar na história de José. Ele passou por muitas situações que poderiam paralisá-lo. Foi traído por seus irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, acusado de assédio sexual e preso injustamente. Enquanto estava na cadeia, José interpretou um sonho de um outro prisioneiro, ex-mordomo de Faraó, e tudo o que pediu em troca foi que se lembrasse dele quando saísse. O mordomo disse que sim, mas quando foi solto, esqueceu completamente de José. 2 anos se passaram e nada. Talvez o mordomo não fosse uma má pessoa e estivesse apenas muito ocupado trabalhando. Todos nós precisamos lidar com as promessas quebradas, com gente que não cumpre sua palavra. Estávamos contando com eles, mas se esqueceram de nós. Todavia, promessas quebradas de homens não são esquecidas por Deus. Parecia que José acabaria no prejuízo com todas aquelas coisas injustas: traição, rejeição, mentira e promessas quebradas. Na verdade, é que as pessoas não podem impedir o propósito de Deus. Se o seu chefe fosse capaz de impedir o plano de Deus, ele seria mais poderoso do que Deus. Nada e nem ninguém pode impedir o que Deus reservou para você. Depois de 13 anos, todas as probabilidades eram contra José. Num certo dia, porém, Faraó mandou buscá-lo para que ele interpretasse seu sonho. Foi algo repentino. Ele acordou de manhã na cadeia e foi dormir à noite na casa do oficial do primeiro-ministro. O que aconteceu? Deus acertou as contas.
Mais uma vez quero lembrá-lo de que Deus não fez nada com os irmãos de José e nem com aqueles que o prejudicaram de alguma forma. O acerto de contas de Deus é a restituição. Não perca tempo desejando que Deus faça o mal a outros. É sempre uma tentação confiar na justiça e no merecimento e pedir que Deus faça cair fogo do céu sobre aquele chefe maligno. Não é esse o acerto de contas. Gosto daquela canção pentecostal chamada Sabor de Mel. Gosto de pensar que o fim da história tem sabor de mel. O dia do acerto virá e todos os que mentiram, caluniaram e zombaram terão que reconhecer o favor de Deus sobre você. Você estará no palco e eles serão a plateia. A tentação no meio da prova é perder a paixão e desistir dos seus sonhos. Não pare. Deus não se esqueceu de você. O acerto será repentino. De repente, você será promovido. De repente, você encontrará a pessoa certa. De repente, as pessoas que estão tentando derrubá-lo serão removidas do seu caminho. Você será elevado a posições que não poderia alcançar sozinho. Esse é o poder do Altíssimo acertando sua conta. Depois de anos de namoro, seu noivo a abandonou. Depois de décadas de casamento, seu marido a deixou. Fique em paz, porque sua hora está chegando. Deus vai recompensar tudo o que você perdeu. O que pertence a você está a caminho. Você não precisa ir atrás da bênção, mas a bênção virá atrás de você. O dia da restituição chegou. O fim da história tem sabor de mel.